Olá, boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou médica pediatra e eu fui convidada para fazer um vídeo falando um pouco sobre os cuidados com as nossas crianças durante a pandemia. Me pediram para fazer um vídeo curto, o que é um pouco difícil para mim, mas eu vou tentar ser o mais breve possível na descrição desse vídeo, tá? O que eu vou falar aqui é baseado na Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o nosso norte aqui no Brasil, né, dos pediatras, e eu posso depois disponibilizar os arquivos para que vocês possam ler, se for do interesse. Então, eu queria começar dizendo que esse período de pandemia está sendo muito fora da caixinha, né? Está sendo um período de estresse para todo mundo, porque primeiro as crianças e os adolescentes estão sem ir para a escola, os pais não estão conseguindo as ajudas dos avós nos cuidados dessa criança, desse adolescente, muitas vezes estão tendo que trabalhar e cuidar dos seus filhos em casa, o que tem gerado o que a gente chama na pediatria de um estresse tóxico, porque tem aumentado tanto o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, que tem afetado essas crianças, tanto no aparelho cardiovascular, quanto na imunidade, quanto até na psique, né? No desenvolvimento de transtornos ansiosos, que podem ser a curto, a médio e a longo prazo, inclusive de depressão. Então, a importância da gente fazer com que esse momento de pandemia, que é necessário que a gente vive, que passe por ele o mais ileso possível, de que a gente não deixe que esse período gere esse estresse tão tóxico. E a Sociedade Brasileira de Pediatria nos dá alguns passos, algumas orientações no sentido de nos ajudar a passar de uma maneira mais salutar por esse período. Então, a primeira recomendação é que os adultos devem estabelecer bem o que tem que ser feito cada dia, uma rotina bem estabelecida. Deixar bem claro que não são férias, deixar claro para essa criança, para esse adolescente, que eles não estão de férias, que eles não estão indo na escola, mas que a rotina continua, que os deveres têm que continuar sendo cumpridos, que tem que continuar acordando no horário, que não é para virar à noite na televisão, que a alimentação tem que continuar balanceada, que não é para viver de fast food, né? Que a ingesta hídrica, ou seja, a ingesta de líquidos, esteja dentro do recomendado para cada idade. A sociedade também prevê que essas regras, além de serem muito bem estabelecidas, que as tarefas de casa sejam divididas entre todos os membros, sejam eles adultos, crianças ou adolescentes, respeitando os limites da idade, né? A atividade que aquela criança é capaz de executar na idade em que ela se encontra. Também se fala muito sobre conversar com os filhos sobre esse período de pandemia, conversar de forma clara, de forma com que ele entenda o que está acontecendo, lógico que sem grandes alarmes, sem aumentar o estresse, mas que seja uma orientação bem dada, que a criança possa entender de fato o que está acontecendo no mundo agora e por que as coisas estão precisando acontecer dessa forma, da importância de lavar a mão, da importância de usar máscara, da importância do fique em casa, né? Para que ela possa realmente compreender. Então, além de deixar claro que não são férias, que essa é uma situação de reorganização emergencial, né? Propor que, além das tarefas escolares, que muitas escolas estão tendo aulas online, que tenha um período de prática esportiva, né? Incentivar essa criança a ir para uma área externa, se você tiver um quintal na sua casa, separar um horário de atividades lúdicas com essa criança e esse adulto, tá? De forma que a relação fique mais prazerosa, né? E que essa criança consiga passar por essa fase de uma forma melhor. E aqui eu queria fazer um adendo de um tema que eu acho muito importante, que é essa questão da televisão, né? Porque hoje em dia o que a gente vê muito no consultório, inclusive, é a criança já entrar com o tablet na mão, já entrar com o celular e ali ela ficar, né? Então os pais, porque precisam ainda trabalhar de home office, executar as suas funções, acabam deixando na mão das crianças esses tablets, ou deixando a criança na frente da televisão completamente hipnotizada, porque naquele momento o pai tem sossego para comer, para tomar banho, para trabalhar, enfim. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria é muito categórica em dizer da importância de limitar esse tempo de exposição, principalmente nos primeiros 1000 dias da criança, que são os primeiros 2 anos de vida.
Porque nesses primeiros 2 anos, o cérebro do bebê lactente tá em formação importante, em formação do córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro que é responsável por tomada de decisão, que é responsável pela parte racional, né? E também em desenvolvimento do sistema límbico, que é responsável pelas sensações, pela a parte mais instintiva, né? Tanto que tem uma discrepância entre esses 2 sistemas na adolescência, né? O adolescente, ele racionaliza pouco e faz tudo muito no impulso. Enfim, essa formação desse sistema é muito importante. Então, nos 2 primeiros anos de vida, a Sociedade Brasileira de Pediatria é categórica em dizer que não é para deixar a veterinária. E aí, só para recapitular, até os 2 anos sem TV, dos 2 aos 5 anos, 1 hora de TV por dia, sempre monitorada por um adulto, tá? Dos 6 aos 10 anos, de 1 a 2 horas de TV ou videogame por dia, também sempre monitorado. Dos 11 aos 18 anos, de 3 a 4 horas de TV ou videogame por dia, tá? Contabilizadas no relógio. Essa criança, esse adolescente nunca vai assistir televisão sozinha, nunca vai ficar no computador sozinho, num quarto fechado, sem a vigilância do adulto. Sempre prestar muita atenção nas classificações indicativas dos joguinhos, dos programas que essa criança está assistindo, né? Ter esse cuidado, até porque hoje o mundo está muito violento, né? A questão do abuso, a questão da pornografia infantil, que cada vez mais a gente vê. Então é muito importante que a gente proteja as nossas crianças, os nossos adolescentes desse mundo e explique a necessidade desses limites, né? Porque nós somos o exemplo, nós somos aquilo que a gente quer que eles se espelhem, aquilo que a gente quer que eles se tornem um dia. Então a gente tem que, né, começar colocando disciplina e sendo bons exemplos dentro de casa. Para finalizar, TV e comida não combinam. A hora da refeição não é feita na frente da TV. E idade nenhuma, jamais, tá? Outra coisa que é importante é sempre estimular a prática de atividade física, né? A interação social com outras pessoas. E, por favor, pais e mães, tias, avós, parem de postar fotos dos seus filhos e netos e sobrinhos em redes sociais abertas. Tá? Parem de expor suas crianças e seus adolescentes. Isso é muito, muito, muito sério. Eu queria agradecer a oportunidade do espaço, dizer aqui que eu estou disponível para dúvidas e que quem quiser ter acesso ao material eu também vou disponibilizar. De qualquer forma, eles estão no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? Muito obrigada. Beijo.